Entre os 6 e os 14 anos, eu e minha mãe vivemos principalmente sozinhas. Meu pai tinha ido embora quando eu tinha 4 anos e meu irmão mais velho dividia seu tempo entre a casa da minha mãe e a da minha avó. Após a separação dos meus pais, minha mãe começou a beber muito e só depois de várias ameaças dos serviços de proteção à criança é que ela decidiu ficar sóbria e se livrar dos parasitas alcoólatras que tinha acumulado ao longo dos anos. O problema era que esses alcoólatras não estavam prontos para desistir do seu ponto de bebida só porque minha mãe tinha ficado limpa, e por vários anos eles continuariam aparecendo. Não consigo contar quantas vezes eu chegava da escola, entrava em casa e encontrava um homem parado em um canto escuro ou desmaiado na minha cama. Ou pior, encontrar uma janela quebrada e a casa destruída. Uma vez eles quebraram nossas cadeiras de cozinha e atearam fogo na nossa cozinha. Quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe e eu estávamos passando um fim de semana sozinhas. Era uma sexta-feira, muito depois da meia-noite. Nós realmente não tínhamos regras de hora de dormir, mas isso era tarde, até para mim. E minha mãe e eu estávamos sentadas no quarto dela, apenas conversando. O quarto da minha mãe fica no térreo, dá para o quintal e está situado na extremidade da varanda que se estende por toda a parte de trás da casa. Essa varanda também fornece uma entrada traseira para a cozinha, a entrada mais usada da minha casa. Enquanto conversávamos, notamos a luz de movimento acendendo e apagando várias vezes, iluminando o deck dos fundos e brilhando através das persianas dela. Supomos que fosse um cachorro ou um gambá. Não era incomum, mas então ouvimos o som inconfundível de um pé rangendo. Instantaneamente paramos de falar e ouvimos um passo rangendo, depois um segundo e um terceiro. Alguém estava na varanda. Alguns segundos se passaram com nós nos olhando, esperando. Ouvimos o som fraco da maçaneta da cozinha rangendo suavemente. Alguém empurrando do outro lado. E depois, silêncio novamente. Ainda consigo lembrar dos olhos assustados da minha mãe. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos o deck ranger novamente. Mas para nosso horror, os passos estavam vindo em nossa direção pela varanda. Minha mãe tinha as persianas abaixadas, mas quando a figura se aproximou, consegui distinguir uma silhueta fraca parando lentamente, virando-se e olhando para a janela do quarto dela. Estávamos paralisadas, meu coração martelando no meu peito. Minha pequena mente de 10 anos completamente sobrecarregada com a situação, mas eu me lembro distintamente de sussurrar: se podemos vê-lo, ele pode nos ver. Deve ter passado 1 minuto inteiro com nós olhando para ele através das persianas, silenciosamente desejando que ele fosse embora. Finalmente ele se virou e saiu lentamente do deck. Sua ausência da janela foi surpreendentemente mais perturbadora, pois agora eu não sabia onde ele estava. Momentos depois, eu soube. Quando nossos nervos começaram a se acalmar, decidimos arriscar sair do quarto para ligar para a polícia. O pensamento mal havia se formado quando a nossa velha labrador dourada, de repente, começou a rosnar e latir da sala de estar na frente da casa.
os latidos, pudemos ouvir a porta da frente abrindo sem resistência e fechando lentamente novamente quando alguém entrou. Eu ofeguei e minha mãe jurou quando percebemos que não tínhamos trancado as duas portas. A nossa cadela era louca, feroz e protetora. Eu imediatamente fiquei com medo por ela. Ela podia ameaçar e podia morder, mas mal conseguia se mexer. De repente, os latidos pararam e eu estendi a mão e peguei na mão da minha mãe. O silêncio repentino na casa só intensificou a martelada na minha cabeça. Esperamos nossas mãos úmidas de suor e então ouvimos um barulho que me fez o coração afundar. Um baque, um rápido grito de dor. Uma comoção momentânea e de volta ao silêncio mortal. Eu pulei da cama, bati na porta do quarto e prendi a trava de corrente que minha mãe havia instalado. De frente para a porta, meu corpo começou a tremer incontrolavelmente, tremendo extremo como se eu estivesse em um lago congelado. Meus dentes batiam, meus olhos lacrimejavam, meus joelhos tremiam. Eu estava aterrorizada. Minha cachorra estava machucada, alguém estava na casa e nem tínhamos telefone para pedir ajuda. Um assoalho rangeu no corredor que levava ao quarto da minha mãe. Nós nos levantamos de repente, ambas indo em direções diferentes. Mamãe abriu a gaveta da sua mesa de cabeceira, pegou suas tesouras de costura, segurando-as defensivamente na frente dela. Eu mergulhei no armário dela, espalhando seus sapatos, e peguei um martelo da pequena caixa de ferramentas que ela guardava atrás. Ele parecia pesado em meus braços bambus. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e a expressão frenética e aterrorizada da minha mãe era assustadora. Ficamos de frente para a porta, a alguns metros de distância, para que não fôssemos atingidas se ela de repente se abrisse, e esperamos com nossas armas na frente, enquanto os assoalhos do lado de fora do quarto dela ficaram repentinamente silenciosos. Oh, meu Deus! Minha mãe soluçou quando a maçaneta girou lentamente. Um segundo passou e ela girou novamente, alguém tentando empurrar a porta para dentro. Meu eu de 10 anos estava dominada. Mãe, por favor. Eu implorei quando a porta foi empurrada novamente e a maçaneta rangeu com força. E então, a mamãe se levantou. Se você tentar abrir essa porta mais uma vez, e eu vou te machucar. Minha mãe gritou, as tesouras apertadas em seu punho levantado. Ela estava tremendo, mas a ferocidade em seus olhos arregalados me mostrou que ela estava falando sério. A maçaneta voltou ao lugar, mas ele não recuou. Ficamos esperando, ambas vibrando de adrenalina e medo. 1 minuto passou e a maçaneta girou lentamente novamente. Admiravelmente calma na entrega, minha mãe declara simplesmente: só tente e veja. A porta tremeu violentamente enquanto ele batia repetidamente os punhos nela do outro lado. Assustando-nos ambas e quase fazendo-me derrubar o martelo. E então, abruptamente, acabou. Os passos recuaram pelo corredor, pela sala de estar e pela porta da frente, batendo-a atrás dele. Quando conseguimos respirar novamente e tínhamos certeza de que ele havia ido embora, saímos do quarto e, surpreendentemente, a cadela não estava machucada. Eu suponho que sua cauda foi pisada para causar o grito, mas, fora isso, ela estava bem. O fato de ela não ter atacado o intruso me faz pensar que ela o reconheceu. Nunca descobrimos quem estava na casa, mas não parou. Por anos,
Minha mãe receberia telefonemas descrevendo o que ela estava vestindo naquele dia, ou tocando músicas ou clipes de filmes perturbadores. Uma noite, enquanto assistia a um filme na minha sala de estar, senti que estava sendo observada pela janela da sala, e então um grande bloco de gelo foi jogado através dela, caindo a apenas alguns metros do meu sofá. Tivemos vizinhos que mencionaram alguém sentado em seu carro na rua, observando nossa casa, e vimos evidências de pessoas entrando e saindo de nossas janelas e portas. E a polícia nunca conseguiu ajudar. A noite do intruso ainda é perturbadora. Isso aconteceu há 3 anos, e eu ainda não tenho uma explicação para isso. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento estúdio barato em um prédio antigo. Não era grande coisa, mas era meu. O lugar tinha personalidade, pisos de madeira rangendo, canos velhos estranhos, e um proprietário que era suficientemente suspeito para me fazer pensar se eu tinha cometido um erro. A primeira coisa estranha aconteceu na minha primeira noite lá. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som fraco de arranhões. Não vinha de fora, vinha de dentro da parede do meu armário. Imaginei que eram ratos ou algo assim e tentei ignorar. Mas todas as noites, como um relógio, os arranhões voltavam, sempre fracos, sempre deliberados. Uma noite, a curiosidade falou mais alto. Eu bati na parede e algo bateu de volta. Congelei, mas em vez de correr, eu fiz a coisa mais idiota imaginável. Comecei a bater em padrões e ele me copiou. Agora eu estava totalmente convencido de que estava lidando com um invasor. Entrei em contato com o meu proprietário, que me dispensou, dizendo: "Essa unidade está lacrada há anos. Ninguém está lá dentro." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas me disse para cuidar da minha vida. Então, claro, eu não fiz isso. Naquele fim de semana comprei algumas ferramentas básicas e comecei a arrombar os painéis de madeira dentro do armário. Levou horas, mas finalmente uma seção se soltou. Atrás dela tinha uma passagem escura e estreita que levava ao apartamento ao lado. Só que não havia apartamento ao lado. De acordo com a planta do prédio, minha unidade deveria ser a última deste andar. Mas aqui estava este espaço escondido que ninguém reconhecia. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter lacrado de volta e esquecido disso. Em vez disso, eu rastejei por ali. O espaço estava empoeirado, apertado e cheirava mal. Cheirava a madeira velha e algo apodrecendo. A lanterna do meu celular mal cortava a escuridão, mas à medida que eu me movia para dentro, comecei a ver coisas. Um pequeno colchão, recipientes de comida apodrecida, pilhas de roupas que não pareciam tão velhas. Alguém tinha estado morando aqui. Então eu via as polaroids. Espalhadas pelo chão havia dúzias delas. Fotos de pessoas dormindo, close-ups de seus rostos, suas mãos, seus pés saindo de debaixo das cobertas. Meu estômago caiu. As paredes do espaço escondido estavam cobertas de mais delas. Algumas tão velhas que estavam amareladas. E então eu vi a mais recente. Era eu, dormindo no meu novo apartamento. Da noite anterior. Não me lembro de ter corrido de volta pelo túnel, mas me lembro de ter lacrado aquela parede tão rápido que abri meus dedos. Eu me mudei no dia seguinte. Nem esperei meu contrato acabar. Eu ainda não sei quem estava lá dentro. O proprietário se recusou a falar sobre isso. E quando verifiquei os registros do prédio, nunca deveria ter havido outra unidade lá. Mas às vezes, eu ainda acordo no meio da noite, sentindo que alguém está me observando.
E juro, eu ouço arranhões.